especial e o melhor. Agora nós vamos fazer mais uma Pessoal, hoje o TVD Notícias. Quando a brincadeira ganha vida. Bem, nós vamos começar mais uma edição do Papo de Jornalista e olha só, demorou muito para a gente conseguir fazer acontecer essa entrevista com este profissional que eu tenho certeza que você aí de casa também estava ansioso ou ansiosa para conhecer um pouco mais, conhecer a história, essa coisa apaixonante do universo, da profissão do jornalismo. Nós vamos entrevistar agora o Rodrigo Pagliani, que é apresentador, jornalista do Cidade Alerta. Rodrigo, seja bem-vindo a essa edição do Papo de Jornalista. Muito obrigado. Antes de mais nada, é bom a gente deixar até explicado, porque é uma questão de agenda, né? Assim, é muito corrido pra gente aqui, então a gente tá um tempão tentando aliar isso e deu certo agora. Rodrigo, verdade. Conta pra gente, como é que foi que você se descobriu dentro do mundo do jornalismo? Isso foi uma coisa muito antiga, né? Eu comecei na área de publicidade, né? Eu tenho formação de publicitário, depois eu fiz jornalismo, então eu comecei por ali, né, na área de publicidade mesmo, mas eu via que alguma coisa me chamava atenção para TV, para rádio, essas coisas. Isso eu ainda morava em São Paulo. Aí depois eu fiz um curso de locução para rádio e todo mundo virava para mim e falava assim, lá em São Paulo, meus professores e tal, né? Inclusive eu tive professores assim, como o Japa do Pânico, bem antigo assim, o Padu da 89, que tá até hoje no ar, né, na Rádio Rock lá em São Paulo. E eles sempre falavam pra mim assim, vai pro interior, que interior tem muito mercado e tal, né? Eu falei, eu não vou sair da capital pra ir pro interior, né? E ainda tudo começando, e eu acho que eu fiquei muito tempo na publicidade, e depois eu falei, pra eu migrar pro jornalismo, eu falei, tem muita gente mais nova do que eu, né, tentando trilhar isso. E aí que deu certo, acabei vindo pro interior, dei as caras. Poxa vida, que história bacana. E Rodrigo, conta, o interior, como é que foi que você se descobriu jornalista no interior? Como é que foi essa mudança, sair da cidade grande, do jornalismo na cidade grande, para vir aqui pro interior? Eu acho que existem algumas transformações, né? Pelo menos para a vida pessoal, eu achei que a capital é maravilhosa, né? São Paulo não tem nem o que a gente discutir, você tem tudo a todo momento. Porém, todo mundo sabe das características. Você perde muito tempo no trânsito, é uma cidade bastante violenta, né? O custo de vida é muito alto e por aí vai. No interior, o tempo que às vezes eu mudava de bairro em São Paulo, você viaja para uma cidade. Então, o ar, né? As pessoas, o tempo mesmo, né? Então, assim, tudo isso colaborou para que eu, além da profissão, me instalasse no interior de São Paulo também, com muito orgulho até, né? E vou falar pra você, adoro muito aqui no interior de São Paulo. Bom, você está em Ribeirão agora, né? E como que essa relação com a notícia, ela é diferente mesmo da realidade no interior, assim? Com certeza tudo é muito diferente. Como você tem uma oferta maior lá na capital, e eu tive a oportunidade de ficar no Balanço Geral lá em São Paulo, quando o Bate foi para Bandeirantes, né, naquela primeira ocasião, Marcelo Rezende ainda estava vivo, e eu fui até lá e vi, assim, né, você tem muita oferta de notícia, então lá você seleciona muita coisa, né, e onde realmente tudo acontece lá, né, grandes centros, então não tem nem o que se discutir. No interior de São Paulo nós temos as nossas características, as nossas particularidades, só que a régua é outra. E mesmo assim, os interesses de quem está no interior também são outros, né? E é muito interessante a gente analisar o que o consumidor da capital, ele quer ver na TV. Por exemplo, para ele trânsito interessa, para ele saber se o metrô funciona, se está aberto, se não está, se deu algum problema, é fundamental para eles lá, né? E além de aqueles crimes bárbaros, que isso já numa questão do interesse geral. Para o interior de São Paulo, se a gente for falar de trânsito aqui, não vai virar. Então são outras coisas. Por exemplo, queimadas aqui, como nós tivemos recentemente, naquele período terrível, né? O ano passado. Então, assim, isso acaba interessando muito mais do que propriamente você falar sobre trânsito. Então muda muito, né, essa questão. Que história interessante. E existe, assim, aquela história que ficou para a memória, porque todo jornalista, ele tem aquela notícia que mexeu, né? Ou ela é muito feliz, ou ela é muito triste, alguma coisa assim que você carrega contigo e que de vez em quando você lembra daquela história.
aquela que você sempre conta para alguém? No começo, marca a gente muito mais, né, assim, com as coisas que acontecem. Depois, no decorrer, a gente vai vendo tanta coisa, e parece que a gente vai ficando um pouco mais... a gente não se acostuma, mas a gente aprende a lidar melhor com isso. Porque você imagina, são crimes e crimes terríveis, são situações, né, que afetam direto as pessoas, e o ser humano por si só, ele tem uma característica da gente se colocar no lugar do outro ali, né? Uma mãe que perde um filho de uma forma cruel, então você tenta imaginar aquela dor e tal. Então assim, o caso Joaquim é um que mexeu bastante com a gente, né? Que nasceu no Balanço Geral quando eu apresentava. Recentemente nós temos esse caso da Larissa, né? Que ela foi envenenada, que a irmã foi envenenada e que a mãe tem a participação, segundo a polícia, no envenenamento, o irmão, o filho, né? Então, assim, da Natália e da Larissa, né, no caso. Então, assim, são histórias que parecem séries, né? E são pesadas, porque você imagina assim, poxa, um médico vai se envolver com uma história. É lógico que eles alegam toda inocência, mas segundo a polícia eles estão presos porque eles estão devendo alguma coisa, porque a polícia viu que tem alguma coisa errada lá, né? Vamos deixar as coisas fluírem, não quero fazer juízo de valor, porque a justiça vai fazer o que ela tem que fazer. Eu estou só comentando coisas que chocam a gente, né? Nessa história específica, mais recente, de uma mãe que participando, envenenando a nora, envenenando a filha, que possivelmente envenenou o cachorro da família, e por aí vai. Quer dizer, são histórias assustadoras, isso a gente nunca mais vai esquecer, né? E nós estamos vivendo aqui na nossa região uma da adolescente, né, da Nicole, né, que também vem impactando e muito adolescentes envolvidos. Uma trama que parece realmente uma série. Bem lembrado, né? Bem lembrado, porque assim, ela não foi só morta, né? Porque quando a gente fala só morta, já há uma crueldade na questão do crime em si. Mas no caso dela, ela foi esquartejada, gente. E são menores de idade, né? São adolescentes. Então, assim, a gente se assusta com isso que está acontecendo. E esses casos não deixam de chocar a gente também. Meu amigo, um abração aqui de toda a nossa equipe da TV Direta, diretamente aí para você em Ribeirão Preto. E eu espero contar com mais oportunidades como esta, com bate-papo para outras pautas. Foi muito bom compartilhar esse mundinho, esse mundão, na verdade, né? De Rodrigo Pagliani. Eu espero você numa próxima edição aí. Eu quero participar de entrevistas contigo também. Claro, não tem dúvida. Um abração para todo mundo. Muito obrigado pela oportunidade. Muito especial e o melhor. Agora nós vamos fazer mais uma... Pessoal, hoje o TVD Notícias. Quando a brincadeira ganha vida.